Porque é difícil, né, Bissoli, para uma pessoa que hoje está desempregada, a gente sabe o quão caro é um bom advogado. E isso é uma coisa que eu queria deixar clara. Porque a Joyce vai poder contratar um grande advogado, coisa que a Juliana não vai. E isso a gente sabe que faz muita diferença na justiça. Eu passei um caso semelhante agora com a minha família, né, de uma pessoa rica querendo acionar outra na justiça, e isso é sempre delicado, porque um advogado muito bom, ele é muito caro. De um lado vai ter um grande advogado, do outro não. Isso pode fazer a diferença, né, Bissoli? Pode fazer tanto a diferença, Asmar, ao ponto, por exemplo, de quem tem muita condição sair do país, fica brigando lá de fora, oculta bens, vai lá fugir da aplicação da lei, enquanto quem fica aqui encarando a realidade, encarando as pessoas no dia a dia, às vezes não tem condição. Ou sendo julgada, porque tem muita gente que olha agora e vai falar assim, ah, mas por que você topava isso? Você estava ganhando alguma coisa? E por isso que eu fiz algumas perguntas aqui para entender a diferença da rachadinha clássica e a diferença do cargo fantasma clássico. Não é aquela pessoa que estava ali enquanto estava tudo bem, ganhando, vamos lá, muito bem. Não, foi criada uma situação, uma circunstância quase que de dependência dela e do marido, com família para sustentar, onde discordar daquilo seria o mesmo que se condenar a não ter sustento e assumir uma série de dívidas já arcadas com base numa promessa que tinha sido feita. Ou seja, é diferente o caso dos clássicos que a gente costuma ver por aí. Por isso que a Juliana precisa ter uma defesa sendo feita, para que ela tenha a tranquilidade de falar sobre o que ela sabe, mas também o direito de se defender e não ser acusada nesse processo junto também. Mas faz muita diferença, né, Bissoli? É muita diferença. De um lado, o Ministério Público, você tem ali a Defensoria Pública. Não é o mesmo nível de um grande advogado, como na maioria das vezes uma pessoa rica pode pagar. Principalmente pelo volume, né? A Defensoria tem lá um monte de casos com uma estrutura limitada para trabalho, às vezes nem é tão conhecedor específica da matéria ou da área, vai fazer seus esforços, vai tentar trabalhar ali para o caso, mas não com o empenho e com a estrutura e talvez com a condição que o escritório privado tenha. Bissoli, interessante também, existe uma lei de 99, que é a lei que dá guarida para vítimas e testemunhas. É uma lei federal, a própria Polícia Federal tem programas de proteção, fala-se em programas de proteção à testemunha, mas é vítimas e testemunhas. A senhora, no caso, é vítima. E eu acho que era interessante. Eu vou proceder. Hoje, eu acho legal, porque ela não vai ter. Para reduzir a termo, né, deputado? Tudo isso para agir, atuar nessa questão e pode ter certeza que entendo o inquérito policial instaurado, a própria Polícia Federal, com o profissionalismo que tem, vai fazer a investigação, doa quem doer. Eu agradeço. E em sendo oferecida uma denúncia pelo Ministério Público, não precisa nem de advogado. O próprio promotor da ação penal é o agente ministerial. Então, nesse caso, a senhora sendo vítima, ela vai ter que ter advogado. Agora, a senhora, quem vai advogar, entre aspas, é o próprio agente do Ministério Público. Pode haver, inclusive, se o Ministério Público entender a necessidade de que ela tenha tranquilidade total para entregar o caso do que vinha sendo feito, entender a particularidade e propor um acordo de não persecução penal em relação a Juliana. Para que ela possa ali, com os elementos claros, se sentir extremamente confortável para abrir tudo que sabe. Perfeito. Porque é o que eu falo, não é um caso clássico como a gente costuma ver, é um caso com a sua particularidade. Quem sabe se não tem outras situações dentro do gabinete ou em alguma outra situação envolvendo dinheiro público ou corrupção ou extorsão envolvendo essa ex-deputada federal. Quem sabe? Uma investigação, nós sabemos como começa, nunca sabe como vai terminar uma investigação. Por isso o conforto dela poder falar se sentindo confortável do quê? De que ela não vai daqui a pouco ser a vítima de tudo isso, porque... Mas como que isso aconteceria? Porque, em tese, ela participou do ato. Isso, na visão da justiça, pode um dia dizer, não, a senhora também é culpada por isso. Ah, você está envolvida. Sim, sim. O clássico da rachadinha e o clássico do cargo fantasma é o funcionário estar ganhando uma vantagem, por isso tal para fazer aquilo. Por isso eu tô falando que cada caso é um caso. E aqui nós temos um recorte que envolve marido, família e toda uma história que foi construída, porque me parece que no caso aqui prático, e isso as provas dos autos vão trazer, os depoimentos, poderiam, em tese, até lhe possibilitar um acordo de não persecução penal, para que a senhora fique à vontade de trazer mais elementos, inclusive indícios, se existem outros personagens da mesma forma que atuavam no gabinete. É o caso da delação premiada. É uma lei de 2013 que possibilita, em situações que tais, fazer com que o Estado proceda numa investigação ou num processamento de uma ação penal, desde que os elementos que a senhora traga sejam elementos idôneos. Agora, vamos que a senhora não comprove nada, fique tudo na conversa. Ah, cadê o extrato? Não tem. Vai quebrar o sigilo, não tem nada. Vai quebrar o sigilo telefônico, não tem nada. Aí é outra situação. Agora, em confirmando, é uma situação gravíssima,
ainda mais tendo dentro desse processamento aí ameaças, como a senhora disse. Ameaças, né, de um agente político, de uma deputada federal, porque uma coisa é o Joãozinho da esquina que a senhora nunca viu ele ameaçar. A seriedade da ameaça é pequena. Outra coisa é uma deputada federal com poder na mão lhe fazer uma ameaça. Aí a ameaça é séria, é idônea e possível de ser efetivada. Então é uma situação que merece todo o cuidado. Eu mesmo vou colaborar, vou ajudar e tomara que justiça seja feita.